Que bom estarmos mais um dia aqui na casa do Senhor, né? Estamos contentes, estamos felizes. Viemos aí de um domingo top, né? Onde os nossos pastores, Sander e a Evelyn, fez um culto maravilhoso. E graças a Deus estamos aqui novamente, amém? Vamos nos colocar de pé? Eu tive um dia bem puxado hoje. Tive que ir na rua, peguei muito sol, então tive muitas dores de cabeça. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, estou grata, porque o Senhor, né, me permitiu estar aqui com os irmãos. Então vamos orar em gratidão por mais um dia. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, em gratidão, Pai. Te agradecendo, Senhor, por todo o nosso dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Primeiramente, ó Deus, para Te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por este dia, obrigado pelos irmãos que aqui já chegaram, Senhor. Se eu posso, ó Deus, falar com cada um de uma maneira especial, Pai, em nome de Jesus. Me constranja com a sua glória.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que o Senhor possa crescer a cada dia mais nas nossas vidas. Vamos passar aqui para o momento dos avisos. É bem breve, então a igreja pode continuar de pé, rapidinho. Na sexta-feira estaremos aqui de volta. Nosso momento, de oração, às 20 horas. E o pastor pediu também para avisar que em outubro teremos mais um curso de casais. Eu ouvi alguma coisa aí? Mais um momento, maravilhoso que podemos passar aqui. Então já se programe aí, outubro, tá bom? E domingo, vai ter aí o relógio de oração novamente, dia da Santa Ceia. Então, se programe aí também para você pegar um horário e estar aqui conosco orando. Amém? Amor, traz a taça, por favor. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui tem pedidos, ó Deus, os teus filhos, Senhor, que escreveram com fé, esperando que o Senhor ouça, ó Deus, os pedidos dessa igreja, Pai. Então estamos aqui, ó Deus, como igreja, orando, ó Deus, nesses pedidos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu não conheço o que está escrito aqui, eu não sei, mas o Senhor conhece cada coração, ó Deus, cada lágrima, o Senhor conhece, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, realiza, ó Deus, os pedidos dos teus filhos, Pai. Logicamente, ó Deus, que é na hora e no momento que o Senhor quiser. E enquanto isso, ó Deus, vai dando força, ó Deus, para os teus filhos e dando fé, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu ia fazer a oferta agora, mas vou deixar mais para o final. Então, vamos passar para o momento da palavra, que é comigo mesma. Então, vamos lá. O meu tema é a luz do mundo. Quando eu fui preparar, eu fiquei, nossa, Deus, e aí, qual é a reflexão que eu vou levar, neste dia? E não me vinha nada na minha mente. Aí, de repente, começou a vir um monte de coisas. E aí, comecei a digitar. E um certo dia, eu chego aqui na igreja, está a Samila. Samila estava com a oportunidade da palavra. E ela falou exatamente sobre a luz. Eu não sei se vocês estavam aqui, mas eu creio que a grande maioria estava. E ela falou sobre a luz. Eu falei, poxa, que legal, Eu não sabia e de repente fluiu. E aí chega aqui, Deus confirma. Então, para esta noite nós vamos refletir sobre a luz do mundo. Cristo, irmãos, sem dúvida nenhuma, é uma luz que ilumina toda a humanidade. É uma luz reluzente que faz brilhar para deixar claro tudo à sua volta. A Bíblia nos fala a respeito disso em Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 8. Hoje não tem?
Então vamos lá, hoje não tem no telão, mas vamos abrir a Bíblia aí. João 8, 12. Que nos diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então aqui a Bíblia é bem clara, né? O próprio Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Jesus, com certeza, né? Isso é um fato, e é um fato inegável. É luz. Para ficar ainda mais claro, eu pergunto: qual é a função da luz? Pensem aí. Clarear. Exatamente. A função da luz é iluminar, né? É clarear um ambiente que está escuro. Se a gente apagar as luzes aqui, e eu falar para vocês, achem ali o portão da saída, vai ser fácil? Não vai, né? Ou se eu fechar os olhos de vocês com uma venda e falar assim: não, acha o Nicolas no escuro, seria fácil vocês acharem? Não seria, né? Então a luz, ela ilumina aquilo que está escuro. Então eu posso dizer que a luz, ela nos permite enxergar aquilo que nós não vemos quando está escuro, certo? Vocês estão aqui? Ah, que bom. Então eu posso dizer isso, né? Que a luz, ela permite a gente enxergar aquilo que nós não vemos no escuro. Então a luz, ela tem o benefício de melhorar a nossa visão. Ela nos orienta, porque quando tem luz, eu vou saber exatamente onde o Nicolas está. Eu vou saber exatamente onde está o portão de saída, certo? Então ela nos orienta. Ela nos orienta para qual direção nós estamos indo. Como eu falei, se eu colocasse uma venda, seria difícil de achar o Nicolas, né? Mas com a luz é mais fácil. A luz também, ela nos dá segurança. Um ambiente iluminado, eu vou saber aonde eu estou pisando. Mas se está escuro, ou se eu estou vendada com os olhos fechados, vai ser difícil saber, né? Aonde nós estamos pisando, para onde nós estamos indo. Sem luz, no escuro, fica muito complicado de andar. Com certeza, a velocidade dos nossos passos vão diminuir, né? Se a gente colocar aqui 2 pessoas e colocar um cronômetro, rapidinho elas vão chegar lá na porta da saída. Mas se colocar elas no escuro ou vendadas, elas vão demorar, não vão? Então, no escuro, quando nós estamos no escuro, a rota é incerta. Por quê? Porque nós não sabemos para onde nós estamos indo. Pode ter um buraco na nossa frente, está escuro, né? Eu não vou ver. Pode ter uma cobra. Pode ter um despenhadeiro na minha frente. Está escuro, eu não vou ver. Então, se tiver algo na nossa frente e nós estivermos no escuro, nós não vamos saber porque a gente não está vendo. Imagine dirigir um carro numa rodovia totalmente escura e o carro está lá sem farol, né? Com certeza será difícil de chegar no destino. Às vezes pode até chegar, mas vai demorar, né? Vai demorar bem mais. Mas, se estiver claro e iluminado, nós vamos enxergar
os buracos, nós vamos enxergar o que tiver à nossa frente. Se tiver um bloqueio, nós vamos enxergar, nós vamos saber. Se tiver algo, perigoso à nossa frente, nós vamos saber. Por quê? Porque tem luz, porque está iluminado. E se a gente está no claro, na luz, se a gente errar um caminho, é mais fácil da gente voltar, e ver, olhar a nossa volta e conseguir pegar o caminho correto. Vocês concordam? Mas se está escuro, eu não sei nem para onde eu estou indo, pode ser que eu nem consigo chegar no final do destino. Então, irmãos, se Jesus é a luz, Ele pode iluminar o nosso caminho. Iluminando o nosso caminho, fica mais fácil. Fica mais fácil a gente conseguir chegar ao nosso destino. Jesus, Ele ilumina a nossa mente, abre a nossa visão, nos orienta e nos dá segurança. Tipo como a gente estivesse andando, subindo os degraus, os degraus da nossa vida. E a cada degrau vai se acendendo uma luz para nos iluminar, para nos direcionar, para nos orientar e nos dar segurança. Então, para isso, Ele coloca um manual, um manual nas nossas mãos, para nos direcionar. E às vezes o manual fica lá empoeirado, às vezes fica lá no painel do carro, mas ele está lá, Ele continua sendo um manual. E hoje nós podemos dizer assim que é muito fácil cada um de nós termos acesso a uma Bíblia. Às vezes quem não tem de papel pode pesquisar na internet ou pode até baixar no celular. Então hoje é muito fácil se ter o manual que nos mostra o caminho, o manual que nos orienta. Mas nem sempre a gente dá a devida importância para esse manual que nós temos, No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 14:6, se vocês quiserem acompanhar, nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então tenta imaginar, está dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos usar a imaginação aí. O caminho está lá, A luz está piscando lá. Caminho do céu. Tem uma setinha lá. Setinha, ó. E a gente olha a setinha, e não dá importância, Tipo aquelas faixas refletivas, que tem nas rodovias, a qual nos orienta. Assim é a luz de Jesus para nós. E muitas vezes a gente olha aquele caminho e pensa: uai, Deus, o caminho aqui está apertado. Eu acho que o Senhor colocou a seta no lugar errado. Com a nossa vã filosofia. O Caio falou algo muito engraçado aqui, Ele disse que o caminho é apertado, Caio? E é só para os magrinhos. Quem emagreceu dessa semana que o Caio falou aí? O caminho é estreito e apertado, Bem engraçado o que ele falou. E realmente faz todo sentido, Tem que ser magrinho mesmo para passar. E às vezes a gente olha e fala: não, Deus, está muito apertado.
esse caminho aqui não me cabe. Então, vamos fazer dieta, como ele falou, né? Vamos fazer dieta para a gente entrar por este caminho, né? E para a gente ser magrinho, não tem que, né, só alimentar a carne, né? E a maioria das vezes a gente se preocupa com o quê? Alimentar o nosso ego, alimentar a nossa carne, né? Dar tudo que é bom para a nossa carne. E a gente esquece de alimentar o nosso espírito. Aí vai ficar gordinho, né, Caio? Aí não vai passar, né? E a gente precisa enxergar esse caminho e nos colocar, né, dentro dele. Amém? Voltando aqui, sobre a luz. Algumas vezes, né, as pessoas estão tão atoladas na escuridão, tão fracas espiritualmente, que não conseguem enxergar a luz de Jesus. Quantas vezes, né, pessoas se perdem ou param no caminho? Se perdem no meio do processo. Às vezes o processo é longo, é doloroso, mas precisa passar por ele. A pastora Evelyn pregou aqui sobre José. Ele passou por um processo. E no final a gente vê que ele não desistiu. Então, muitas das vezes precisa passar pelo processo. Às vezes é doloroso, às vezes é longo, mas precisa passar. E a gente vê muitas pessoas parando no meio do caminho, no meio do processo. Se perde, né? No meio da caminhada. E nessa perca, muitas das vezes não consegue voltar para o ponto inicial de partida. Está tão perdido que não consegue voltar, não consegue enxergar a luz. Nem que seja no fim do túnel, precisa enxergar a luz de Jesus. E às vezes se perde tanto, por quê? Porque fecha os olhos espirituais. E é com os olhos espirituais que nós conseguimos enxergar a luz de Jesus. Essa luz que nos conduz e que nos mostra o caminho. Aí fecha os olhos espirituais e abre os olhos naturais. E os olhos naturais, ele pode levar a muitos caminhos. Há muitos caminhos, caminhos largos, caminhos que você às vezes olha e fala, nossa, que tantas flores, que lindo. Mas às vezes não é aquilo que Deus tem para nós. Então os nossos olhos naturais, ele nos conduz por vários caminhos. E nem sempre é o caminho de luz para nós. Os nossos olhos naturais, ele nos traz para uma realidade mais carnal, né? Tudo é normal, está tudo certo. E às vezes vai para o modo automático. A gente vem para a igreja, a gente senta e vai embora. Volta no outro culto, senta e vai embora, automático. Então nós precisamos fechar mais os nossos olhos naturais e abrir os nossos olhos espirituais. Assim como, né, foi o início do culto, onde as meninas cantaram que o Senhor cresça em mim, né? É o Senhor que precisa aparecer. Amém? E apesar disso, né, dessas percas, onde se abrem mais os olhos naturais do que o espiritual, Jesus está lá. A luz de Jesus está sempre lá, sempre reluzente e disponível, independente se alguns não estão dispostos a ver, mas ela está sempre lá, mostrando o caminho. Amém? Vocês estão entendendo? Está tudo certo aí? Amém. Então vamos seguir aqui.
Conforme declara, né, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 14:6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é uma luz que conduz por esse caminho de verdade e vida, e não há outro caminho. Por mais que nós às vezes enxergamos outros caminhos, não há outro que leva ao Pai, somente um. Amém? Então não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outra vida melhor que a vida eterna que Ele pode nos proporcionar. Então Jesus, ele precisa ser a nossa luz, e a luz de Jesus precisa refletir em nós. Amém? Nós precisamos trilhar o caminho ao qual Jesus nos indica andar. Ele nos assegura que Ele é luz para os seus seguidores. Jesus é a luz do mundo e não existe outra que ilumine mais que a luz de Jesus. Porém, tem uma implicação, né? No texto, primeiro texto que eu li, ele fala: eu sou a luz. Quem me segue não andará nas trevas, e sim na luz da vida. Ele é a luz, certo? Mas é para aqueles que o seguem. Há essa implicação. Ou seja, é para quem anda nos caminhos do Senhor. É para quem segue os seus passos. Com certeza, sem dúvida alguma, a luz de Jesus é para todos, né? Porém, infelizmente, não é todos que decidem, né, ser seguidores dele. Nem sempre o ser humano opta para o que é bom. São enganados por seus próprios pensamentos. E é normal, irmãos. Jesus é para todos, ele veio para todos, mas, né, não são todos que é para Jesus, né, que está ali debaixo do que o Senhor precisa, né? Então é normal. Eu penso assim que a coisa mais linda em Deus, em Jesus, é essa escolha, essa opção de escolha que Ele nos deu. Como eu falei, Ele é luz para todos nós, mas infelizmente não são todos que aceitam ser agraciado com a luz dele. Então o que eu acho assim mais lindo é isso, essa opção que Ele nos dá. Ele não nos impõe. Cada um de nós é que fazemos as nossas escolhas. O caminho está lá, mas a gente é que decide se a gente vai seguir ou não. Ele nos deixa livre, né, para escolher qual caminho seguir. Ele morreu por cada um de nós. Não morreu, né, só para alguns. Ele morreu por cada um, por todos. Mas, como eu falei, é escolha de cada um também servi-lo. Antes nós já estávamos condenados, nós já éramos condenados. Mas Jesus veio e nos libertou, né, nos mostrou e iluminou o nosso caminho. Mas nem sempre escolhemos o melhor caminho. Um ponto importante que precisamos lembrar é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, se Ele é luz, nós precisamos ser o quê? Nós precisamos ser luz, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. A Samila fez uma ilustração muito linda, né, com a vela, e interessantíssima, onde um ia acendendo a luz do outro. E é isso, é sobre isso. Ser luz é isso. É não querer que a minha luz brilhe mais do que a da Nizete, né?
E muitos cristãos hoje não estão refletindo a luz de Jesus. Estão querendo refletir sua própria luz. Nós temos luz, com certeza, né? Mas a luz mais importante que deve brilhar em nós é a luz de Jesus. Hoje a gente vê, né, infelizmente, nós vemos, né, crente brigando com crente para se aparecer mais, igreja brigando com igreja para ser melhor, para ser maior, para ser mais importante. Então a gente vê muitas pessoas falando de bênçãos, falando do abençoador, ou melhor, falando de bênção, de conquista, mas não fala daquele que abençoa, daquele que morreu na cruz, né? Daquele que nos livrou do pecado, que nos livrou da condenação, né? Então, muito se fala de bênção, de prosperidade, mas às vezes está se esquecendo do importante. Aonde está Jesus aí, né? Quando um crente briga com o outro, quando a igreja briga com a outra, né? Então, às vezes, estão querendo aparecer mais do que Jesus. Estão esquecendo que a honra não é nossa. A honra é de Jesus. Daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Querem brilhar sua própria luz, como eu falei. Quando a Bíblia nos fala em Mateus 5, 13 a 16, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, né? Está falando sobre isso. Eu entendo que essa expressão luz do mundo e sal da terra é o quê? Nós precisamos ter uma identidade em Cristo. Qual é a sua identidade? Nós precisamos ter a identidade em Cristo, né? Nós precisamos ser seguidores de Cristo. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser a diferença na sociedade onde nós estamos. Se a gente continuar o texto, nós vamos lendo aí mais abaixo, né, nos diz que se o sal perde o sabor, ele será inútil. Quem é o sal? Somos nós. Então, se a gente perde a nossa identidade em Cristo, nós seremos inúteis. É forte, né? É. Mas é o que a palavra está dizendo. É o que a palavra está dizendo. Se o sal perde o seu sabor, será inútil. Assim como o texto da figueira que não dá fruto, é inútil. É cortado e jogado fora. Ou seja, nós precisamos ter utilidade no reino. Amém? Nós precisamos ser cristãos úteis. Não adianta a gente falar que nós somos cristãos e nós não fazemos nada pelo reino. Não adianta, é inútil. Não adianta a gente falar que a gente é cristão e nós não queremos seguir os princípios, o que a Bíblia pede para a gente seguir. É inútil. E se a gente segue Jesus, é a luz de Jesus que precisa aparecer em nós, né? Se a gente quer transparecer a nossa luz própria, é inútil. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que nós não vamos estar aqui mais. E aí? Né? A luz que tanto eu quis brilhar não vai valer de nada. Mas se a gente focar na luz de Jesus, essa sim, o brilho, né? Nada pode apagar. Então, né, vamos refletir sobre isso. Que nós possamos ter luz, sim, com certeza, precisamos ser luz. Mas que a luz de Jesus venha evidenciar nas nossas vidas.
que as nossas vidas possam refletir o brilho de Jesus em nós. Como eu falei, né, a nossa luz um dia vai acabar, vai apagar, mas a luz de Jesus jamais vai se apagar, né? Que possamos refletir a luz de Jesus nas nossas vidas, amém? Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a Deus e a cada um, né, que esteve conosco aqui esta noite, e faça sempre assim, está em casa, saudável, vem para cá. Esta igreja sempre conta com cada um de nós. Amém? Amém, queridos. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez pela vida da irmã Simone, por essa palavra maravilhosa. Que Deus possa honrar a vida dela e também o ministério da palavra que a ela foi confiado. Se assente um pouquinho, rapidinho, nós vamos começar a campanha. Hoje é o 5º dia da nossa campanha. 5º dia. Nós estamos clamando a Deus num ato de precisão. Eu preciso de Deus, e você? Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus de dia, de noite, em casa, na rua, no trabalho, quando eu durmo, quando eu acordo. Preciso de Deus, irmãos. E nós estamos nessa campanha intensa justamente por causa disso, para nós expressarmos que nós precisamos de Deus. Amém? Que linda palavra, que Deus possa falar profundamente no nosso coração através dessa palavra. Deus acenda a sua luz e ela nunca mais se apague. Nunca mais se apague, nunca mais deixe de brilhar. Quando Deus acende a luz dele em nós, a nossa vida muda de figura. Muda de figura. Eu conheci uma pessoa, escute isso aqui. Pensa numa pessoa tribulosa, canseira na sociedade, canseira como marido, canseira nos negócios, pagar, comprava e não pagava, canseira. Isso na minha juventude. E aí, essa pessoa deixou o Espírito Santo acender a luz nela. Deixou Deus fazer morada nela. A luz do Espírito Santo acendeu dentro da vida dela. Gente, vocês desconheciam a pessoa depois que vocês vissem ela agora com Deus, agora na casa de Deus. Mudou tudo. Até o semblante, a forma de tratar as coisas muda. Mas escute isso aqui. Nenhuma luz que acende, ela fica acesa o tempo todo se a gente não cuidar dela. Um dia eu estava trocando uma lâmpada, e aí quando eu tirei a lâmpada, ela queimou, eu tirei a lâmpada toda cheia de gordura, de poeira, porque pregou gordura e aí na gordura pregou poeira. Então ela estava bem ofuscada antes de queimar. Então, se a gente não cuida, não vai lá, passa um paninho, né? Vai perdendo o brilho. Aqui na igreja, se não me falha a memória, aqui na igreja, essas luzes aqui, ó, deva ter aqui, se não me falha a memória, tá? Mais ou menos umas 40, 50 luzes, eu acho que é mais ou menos isso. Uns 40, talvez até tenha mais ou menos, né? Mas é mais ou menos nesse nível, umas 40 ou 50 luzes dessa aqui, ó. Só que aqui dentro tem mais ou menos umas 10 queimadas. Se acender todas, você vai ver que tem umas piscando, tem umas apagadas, deve ter umas 10 queimadas aí. Se todas as luzes aqui estiver acesas, com as 10 que está queimada acesa, o ambiente muda de figura. Vocês têm que ver, é incrível. Uma vez o irmão Erni ajudou nós a trocar as luzes aqui, e aí quando acendeu tudo ficou diferente, ficou mais claro por causa das que estavam queimadas. Na época que ele trocou era menos de 10, eram umas 4, 5, mas mesmo assim fez a diferença, porque a luz, ela, quando acesa, faz a nossa vida mudar de figura. Que a sua luz nunca se apague. E a luz do cristão, ela tem a ver com muita coisa, gente, até com a alegria que você tem. Não seja um crente ranzinzo. Você pode ter passado a pior luta lá fora. Não venha carregando essa luta para sair daqui com ela de novo. Adore a Deus, se entregue, abra o seu coração, levante sua mão, entregue a sua vida aqui dentro para Jesus num culto como esse. Ouça a palavra, sai daqui melhor, mas leva. Aqui é um hospital, sim ou não?
Aqui é um hospital de Deus. E você é curado aqui, num culto, numa palavra, num aperto de mão, num abraço do irmão, numa palavra profética, no falar de Deus, numa oração que você recebe. Aqui tem cura, para você acender sua luz. Olha o texto que eu separei aqui enquanto ela pregava. Não sei nem se ela leu esse texto aqui. Mateus 5,16. Evangelho de Jesus. De forma que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Então a sua luz tem que brilhar de tal forma que as pessoas vejam. Você não pode esconder sua luz brilhando. Você tem que ser bom de negócio, você tem que ser bom marido, boa esposa, bom filho. Sua luz tem que brilhar. Pastor, tem. Não dá para você correr disso. Você entregou sua vida a Cristo para fazer a diferença na terra. Tem que brilhar. E infelizmente tem muito cristão apagado, sim ou não? Deus falou conosco aqui essa noite, sim ou não? Que a sua luz brilhe de forma que os homens vejam e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Por que Deus quer que sua luz brilhe? Diante das pessoas. As pessoas vão ver sua fé, vai ver sua conduta, vai ver sua crença. Porque tem crente, agente secreto, você sabia disso? Agente secreto? Você não sabe que ele é crente no trabalho, você não sabe que ele é crente no colégio, agente secreto de Deus, incrível, né? Se o pastor aparecer no colégio ou no trabalho, o sangue de Jesus tem poder, o pastor, meu Deus. Até clama, o sangue de Jesus tem poder. Deus quer que você brilhe para que os homens vejam e eles glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Então brilhe, seja pessoas que brilhem, venham fazer a diferença, em nome de Jesus.